Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos te contar que pesquisadores da UFG estão retirando fungos de cavernas do Cerrado e usando para combater pragas que atacam as plantações de uva. Curioso, né? Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos trançados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. O intérprete de Libras que está com a gente é o Diogo Marques, integrante do Labitave, e ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos e tem barba cerrada. E eu quero te lembrar de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só você mandar a sua mensagem para o número que vai aparecer aqui embaixo da sua tela. É esse aí, ó, o 62991811406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá. Como o programa hoje vai ser muito curioso, pessoal, vocês podem mandar a sua pergunta para os nossos entrevistados e a gente vai ler ao vivo, tá bom? E agora eu já vou caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio, aqui no nosso sofá, já os nossos convidados de hoje, com a gente aqui hoje, então, o professor Jadson Bezerra, do IPTESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, ele que se descreve como um homem jovem, moreno, de estatura mediana, com cabelos pretos, olhos escuros e usa óculos. Um jovem micologista, premiadíssimo, está aqui de volta com a gente. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos nós que hoje vamos conversar um pouco sobre os fungos das cavernas do Cerrado e as novidades que a gente está trazendo para o programa de hoje. Para quem não sabe o que é um micologista, são justamente pessoas que estudam os fungos, né? Estudam toda essa... as propriedades, o que eles são benéficos ou não. E com a gente também o Pedro Félix, formado em biotecnologia pela UFG e mestrando do programa de pós-graduação em biologia da relação parasito-hospedeiro do IPTESP. E ele é quem pesquisa os fungos de cavernas do Cerrado e se descreve como um homem jovem de pele parda, com olhos castanhos escuros, cabelos pretos cacheados, usa barba e usa óculos na cor preta. Seja muito bem-vindo também. Cássio, boa tarde a você e boa tarde a todos que nos acompanham hoje. E a gente ficou curioso com essa história, viu, Pedro? Conta pra gente como que você começou a pesquisar esses fungos que são extraídos de cavernas? Isso mesmo, a gente começou com a ideia em maio de 2022. Antes de um pouco disso, a gente iniciou algumas conversas, né? O Jadson tinha uma tratativa sobre trabalhar com fungo de cavernas e um projeto que tinha sido iniciado. E então a gente pensou, a partir disso, em elaborar a nossa expedição científica para coletar esse fungo de caverna. Então, em maio de 2022, a gente foi, né, fazer a coleta aqui no Cerrado, a primeira coleta aqui no Cerrado da nossa equipe. A gente já tinha, posteriormente, o Jadson, ali com os professores da UFPE, já tinham trabalhado juntamente para fazer essa coleta desse material nas cavernas de Pernambuco, e a gente estabeleceu essa metodologia para fazer o mesmo aqui. E aí, a partir disso, a gente continuou e fez o coleta dos fungos de caverna, tanto do ar quanto do solo também. Por que fungos de caverna? São fungos específicos, professor? Cássio, a gente disse que fungo está em todos os lugares, né? E exatamente aqui agora a gente provavelmente deve estar respirando as células desses fungos, né? E por que das cavernas? Então a gente tem um grande projeto nacional, como o Pedro citou, em parceria com a UFPE, em parceria com a Universidade Federal do Paraná e também em parceria com o SECAV, que é a parte do governo que cuida do ICMBio, que cuida da proteção das cavernas, né? E eles nos pediram, nós precisamos de ajuda para verificar se as cavernas estão seguras para visitação de turistas. E aí, desde 2000, se eu não me engano, 2017, nós começamos lá em Pernambuco, e aí nós estamos acessando essas cavernas para ver se os fungos que estão ali dentro, é possível visitar essas cavernas de forma segura, ou se os turistas precisam usar uma máscara. E a partir daí, a gente também está verificando se esses fungos que estão lá nas cavernas têm potencial para matar insetos que são praga da agricultura, se patógenos de plantas, sejam plantas aqui no Cerrado, sejam plantas em Pernambuco ou em qualquer outro lugar do país. Então foi a partir disso que a gente desvendar essa escuridão, né? essa curiosidade de o que tem na escuridão das cavernas, já que o Cerrado é um dos biomas do Brasil que tem o maior número de cavernas registrado para todo o território brasileiro. E falando em parceria, nós recebemos aí
um vídeo da professora Virginia Svedesi, que coordena o Laboratório de Microbiologia do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Falou um pouco sobre como iniciou essa pesquisa e o trabalho realizado entre as universidades. Vamos conferir. Bem, essa pesquisa começou a partir da parceria estabelecida entre o professor Jadson e sua equipe, área da Universidade Federal de Goiás, e nós aqui da Univasf, localizada no sertão pernambucano. A região do Vale do Submédio do São Francisco é conhecida por ser um dos principais polos de exportação de frutas, especialmente manga e uva. Porém, toda essa produção pode ser afetada pela ocorrência de fungos fitopatógenos, dentre eles o fungo Lasiodiploide. Então, é nossa intenção com esse trabalho buscar alternativas que consigam controlar esse fungo fitopatógeno. Dentre as alternativas, temos então o controle biológico, utilizando fungos chamados de fungos antagonistas, especialmente os fungos do gênero Trichoderma. Esses fungos foram enviados a partir dessa coleta nas cavernas aí de Goiás, e aqui no laboratório nós testamos os tricodermas contra o fungo Lasiodiploide. E a partir de muitos experimentos, como confronto direto, uso de filtrados e outros experimentos, nós conseguimos chegar a excelentes e promissores resultados, onde o tricoderma conseguiu inibir quase em sua totalidade os fungos de Lasiodiploide. A partir disso, podemos observar uma excelente alternativa para o controle desse fitopatógeno. Esperamos que com essa pesquisa ela continue avançando nesse campo e possamos ter, então, um produto à base de um fungo antagonista, especialmente o gênero Trichoderma. Muito bem, a Virginia é mais uma das parceiras, né, professor? Sim, Cássio. A Virginia trabalha comigo talvez há cerca de 10 anos ou um pouco mais, que ela trabalhava estudando fungos que controlavam insetos. E a Virginia hoje é professora lá na Univasf, em Petrolina, em Pernambuco. E ela faz parte desse grande projeto que é financiado pelo CNPq, que é financiado pela FAPEG, para que a gente possa acessar os fungos das cavernas do Cerrado, né? E também financiado pelo TCCE Vale e ICMBio. E a Virginia colocou-se à disposição. Jadson, vamos usar os fungos das cavernas para tentar inibir o crescimento desses fungos que estão causando doenças aqui nas plantações de uva, principalmente lá em Petrolina. E a partir daí, esses primeiros testes que a Virginia começou a verificar demonstraram que, de fato, esses fungos têm potencial de matar esse patógeno, que pode trazer sérios problemas para a agricultura lá naquela região, para a fruticultura daquela região, né? A gente, inclusive, está acompanhando aí, né, imagens desse trabalho que está sendo realizado já por vocês. E para combater fungos que atacam as uvas, principalmente, Pedro? Então, a gente sabe do potencial dos fungos de caverna, como o Jadson mencionou anteriormente. Os fungos de caverna, eles têm mecanismos de adaptação que a gente acredita que podem ser ali vitais para a sobrevivência deles. E muito provavelmente, na maioria dos casos, eles podem ali produzir o que a gente chama de metabólitos secundários ou também outros compostos. Esses compostos eles vão agir contra patógenos, muitas vezes podem ali não ser no ambiente onde eles estão inseridos algo extremamente relevante, né, porque eles podem produzir isso apenas como uma forma de eliminar o que não seria tão interessante para eles, mas a gente utiliza esses isolados, então por isso a importância também da gente fazer a coleta, da gente fazer a preservação em uma coleção para que a gente possa futuramente testando esses isolados e ver o que eles têm de diferente daquilo que a gente isola no que tem no dia a dia, em ambientes que a gente está acostumado. Eles são diluídos em alguma substância para poder pulverizar essa plantação? Como é feito? Então, primeiro a gente parte para uma etapa que é a de identificação. Então, a gente identifica o fungo, qual seria o gênero, qual seria a espécie do fungo, e a partir disso a gente vai olhar para a literatura. O que já tem de relatos desses fungos para aquilo que a gente está querendo fazer. Nesse caso, para patógenos de plantas. Então, a partir disso a gente pega ali o isolado daquele patógeno, inocula em uma placa de Petri e faz o teste de antagonismo, que é basicamente ver se o fungo vai crescer e conseguir combater o crescimento do que seria o patógeno. Então é basicamente isso que a gente avalia. E a partir disso a gente tem uma série de testes e também de avaliações que a gente faz ao longo do processo para depois chegar nessa etapa final, que é a de pulverização e de fato colocar ali na lavoura e na agricultura. Em que etapa que está agora?
Agora a gente está na etapa de acessar a diversidade, a gente vai até as cavernas para verificar quais fungos que nós temos. Inclusive amanhã nós estamos indo para uma nova expedição científica em 4 cavernas do Cerrado, na região de Niquelândia. E a gente está na etapa, como a professora Virginia explicou, de verificar se o fungo cresce naquela placa de Petri que a gente conversava em outra oportunidade, parece um prato com um meio de cultura, com um alimento para o fungo, esse que está aparecendo para a gente. E aí se o fungo patogênico que está matando a uva cresce, e o fungo da caverna que ela descreveu como tricoderma, que é um dos mais importantes para esse controle biológico, ele consegue inibir o crescimento do patógeno. Então as estruturas do fungo, a hifa, ela vai se movimentando e eles se juntam. E aí o fungo da caverna consegue inibir o crescimento do patógeno e, consequentemente, retarda a possibilidade de doença que pode causar ali. E ele pode sim ser pulverizado na plantação, por exemplo, mas principalmente para o controle biológico de insetos, mas normalmente para esse controle, como a Virginia explicou, o antagonismo, a gente usa o fungo diretamente, sem estar pulverizando na plantação ou coisa desse tipo. Mas é um fungo que também já está no solo daquela região e ele pode agora chegar e incrementar, trazer outros benefícios para aquela produção das frutas ali, inibindo esses patógenos que estão ali associados com as raízes, com folhas, com troncos da própria árvore e que está causando a doença na plantação. Agora, para além de curar essa planta dessas doenças que estão sendo provocadas por outros fungos, inclusive, por insetos, enfim, um benefício gigantesco é a diminuição de agrotóxicos que essas plantas deixam de receber, porque a partir desse elemento natural que entra para combater as pragas, o agrotóxico já passa a ser algo que pode ser descartado, né, Pedro? Exatamente. E também uma preocupação que se tem é não só aquilo que a gente consegue ver, né? Então não só o impacto no solo, mas e o impacto no lençol freático, naquilo que a gente usa, nos cursos dos rios, nas águas que desafogam em cursos de água. Então tem toda essa preocupação e o controle biológico é sim uma alternativa para esse processo. É isso que a gente busca, isso que a gente já vê nas pesquisas mostrando, né, esse impacto do controle biológico, e justamente tentar que essa técnica de agricultura que é essencial para a gente, né, para se alimentar, para formar os alimentos que a gente conduz e consome no dia a dia, para que isso seja de fato o menos impactante para o ambiente, afinal a gente precisa dele para continuar produzindo. Então essa é a nossa preocupação. A uva, na verdade, é uma das frutíferas. Outras plantações também podem receber esses fungos como combatentes de pragas. Sim, Cássio. O fungo que a Virginia está trabalhando lá na Univasf é um gênero que se chama Lasiodiplodia. Então é um fungo patogênico. Os nomes são sempre assim, né? Sempre. São sempre trava-língua, como nós costumamos dizer. Mas é um fungo chamado Lasiodiplodia que causa essa doença nos troncos, né, principalmente nos ramos dessas plantas, mas não só das uvas. Ele também pode causar na mangueira, ele pode causar em outras frutíferas que estejam sendo utilizadas, cultivadas lá naquela região para a produção das frutas e exportação. E, de fato, a presença do fungo que inibe o crescimento desse patógeno é um benefício grandioso, obviamente para a economia, mas também para o meio ambiente, né? Seja diminuição de agrotóxicos, seja a presença de fungos bons naquela região, inibindo aqueles fungos que podem causar doenças ou não. Então, a gente diz que isso é um avanço biotecnológico grandiosíssimo, em que a gente está ali um fungo que talvez nunca foi acessado nas cavernas, por exemplo, e que a gente traz essa informação e que mostra que esses fungos que estão ali, a gente precisa conservar as cavernas, proteger as cavernas, porque elas abrigam fungos que podem ser importantes para a biotecnologia e podem nos ajudar a ter alimentos de melhor qualidade, pode nos trazer mais saúde, já que a gente tenta minimizar drasticamente o uso dos agrotóxicos. Por isso que eles são tão importantes e eu sempre brinco dizendo que eles já estão transformando a nossa vida. Sem dúvida nenhuma, e é por isso que a gente agradece muito por esses estudos que são desenvolvidos por vocês. O reconhecimento já chega, né? A gente já noticiou, inclusive, aqui em outras oportunidades, que estudos como esses e outros aqui dentro da universidade são avaliados e são premiados a todo momento, justamente por conta dessa contribuição com a sociedade, né? Essa contribuição, nesse caso específico, na mesa mesmo da gente, nos alimentos. Então, parabenizo aqui tanto o professor Jadson quanto o Pedro também por desenvolverem essa pesquisa. Parabéns e até uma próxima, viu? Tendo novidades, traga pra gente. Sim, em breve. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado vocês. E agora, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Não saia daí.
Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e olha só, a professora Suzane de Alencar, da Faculdade de Ciências Sociais aqui da UFG, foi premiada no Jabuti Acadêmico da categoria Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais. A professora Suzane gravou um vídeo falando sobre a importância da conquista para ela e para a universidade. Confira. Meu nome é Suzane de Alencar Vieira, sou professora da Faculdade de Ciências Sociais e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFG. O Prêmio Jabuti Acadêmico representa para mim um reconhecimento de 13 anos de pesquisa na área de antropologia, especificamente com comunidades quilombolas que enfrentam conflitos socioambientais, enfrentamentos contra empresas de extração energética e mineral. Então, é um contexto de conflito territorial importante. Então, esse reconhecimento, eu gostaria muito que fosse reverberado em um fortalecimento dessas lutas, dessas comunidades que precisam ter seu território protegido. Mas o prêmio também representa para mim um reconhecimento da minha trajetória profissional na área de antropologia, depois de ter um filho de 4 anos e poder seguir junto essa luta das mães que querem fazer pesquisa acadêmica, que querem também uma formação de excelência dentro da universidade, uma universidade que está afastada dos centros hegemônicos de arte, cultura e ciência do país. Então esse prêmio, para mim, é um reconhecimento, é uma valorização da originalidade, da força das mulheres que se aventuram no mundo acadêmico, especialmente na antropologia. Nossos parabéns, então, aí para a professora Suzana. Parabéns, viu, professora? E agora nós vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem chega hoje trazendo todas as novidades para a gente é a Sara Borges, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cássio. Boa tarde para você. Boa tarde. E boa tarde para você que nos acompanha aí de casa. Na agenda de hoje, você vai conferir 2 dicas de eventos que misturam entretenimento e conhecimento. Mas antes de dar mais detalhes, vou fazer a minha descrição. Eu me chamo Sara Borges, sou uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos pretos, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros. Os meus olhos são castanhos escuros. Mas vamos ao que interessa. Vamos lá. O 7º Simpósio Internacional da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, que vai ocorrer de 11 a 13 de setembro no campus Samambaia, tem como tema: Não se seca a raiz de quem tem sementes. Desafios contemporâneos dos saberes sul global. A temática é inspirada pelo poema Oração pela Libertação dos Povos Indígenas, de Eliane Potiguara. O simpósio pretende promover um intercâmbio de pesquisas e perspectivas da antropologia, ciência política, museologia, performances culturais, políticas públicas, relações internacionais e sociologia. Nessa edição, também serão exibidas obras do artista visual Dalton Paula, que explora temas da ancestralidade negra no Brasil. Para mais informações sobre esse evento, acesse o site 7sifcs.plateia.ufg.br. Evento tão grandioso que trata de um assunto tão necessário, ainda nesse momento, tão urgente. Muito bacana, uma oportunidade realmente para quem está aqui dentro da universidade e para quem nos assiste aí também. O que mais que a gente tem para hoje? Bom, Cássia, agora mudando de assunto, hoje, às 8 da noite, o Centro Cultural da UFG vai sediar o 78º recital, em homenagem a Nhanhá do Couto, com entrada gratuita. O evento vai contar com a apresentação do pianista Lucas Gonçalves. Nhanhá do Couto, nascida Maria Angélica da Costa Brandão, foi uma importante figura cultural em Goiás e promoveu a música e a educação na região. Ela fundou a escola de piano, uma orquestra e o clube Caravana Smart. A artista faleceu em 1945 e desde o ano seguinte o evento ocorre anualmente, mantendo viva a sua contribuição cultural. Para saber mais informações sobre esse evento, acesse o site emac.ufg.br.
E essas foram as dicas de hoje, Cássio, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. Eu que agradeço, viu? Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, é isso. Eu também vou ficando por aqui, mas eu te espero amanhã a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente, viu? Um beijo e até mais. Tchau!